Oi, pessoal do meu canal, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vim trazer aí a continuação dos vídeos falando sobre jejum. Eu já fiz o vídeo falando sobre a diferença entre jejum, voto e propósito. Já fiz também um vídeo falando sobre as formas de jejum e hoje eu vim falar para vocês sobre os tipos de jejum. Lembrando que eu tô me baseando aí no estudo que o Luciano Subirá fez, do livro também que ele lançou, que fala sobre a cultura do jejum. Vou trazer também referências bíblicas e já estou aqui com a minha colinha. E eu espero muito que vocês estejam gostando aí desse conteúdo, desses vídeos. Se vocês quiserem, eu posso vir trazer também sobre outros temas, né, como arrependimento, busca, fé, ansiedade. Eu posso trazer sobre vários temas. Dessa vez estou fazendo aí sobre o jejum. E o meu intuito é sempre trazer conhecimento, é sempre compartilhar algo que possa acrescentar na vida de vocês sobre a Bíblia, sobre a palavra do Senhor, e também trazer um pouco sobre o meu estilo de vida, algum vlog, alguma receita. Então é isso, eu espero muito que vocês estejam gostando e bora para esse vídeo. Bom, o primeiro tipo de jejum é o jejum total. O que é o jejum total? É a abstinência completa de alimentos, qualquer tipo de alimento e também de água. Então a gente vai ver que no Antigo Testamento Esther ela requisita um jejum total ao povo judeu. O rei de Nínive, no livro de Jonas, também faz o mesmo decreto, onde diz assim: ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, pode comer coisa alguma. Não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água. Isso está lá em Jonas 3, no versículo 7. E também no Novo Testamento, Paulo fez 3 dias de jejum absoluto. Lá em Atos 9:9 vai falar sobre o jejum que Paulo fez. Então a gente percebe que é muito vasto esse assunto do jejum. Às vezes tá presente na Bíblia, às vezes a gente lê e passa despercebido. Confesso para vocês que muitas das vezes que eu estava lendo eu não tinha essa percepção, nossa, que eles pararam para fazer um jejum, ou o tipo de jejum, ou a forma de jejum que foi solicitado ali. Mas agora que eu comecei a fazer esse estudo para trazer para vocês, eu consigo já reparar mais e dar mais ênfase quando eu leio e está escrito algo relacionado ao jejum. É muito interessante, né? Quando a gente para estudar um tema específico, vai abrindo mais leques, a gente vai passando a dar mais ênfase em algumas partes da leitura da Bíblia. O segundo tipo de jejum é o jejum normal. O que é o jejum normal? Não há consumo de alimento, mas sim de água. Então, a diferença de um jejum para o outro é que o jejum total a gente tira até a água. Eu não acho que seja muito viável tirar água, né? Tirar o consumo de água, porque a água é muito importante para nós. Não que os alimentos não sejam, mas eu falo que a água é fundamental. O nosso corpo tem uma porcentagem que é só feita de água, então tipo assim, a não ser que você vai ficar um período mais curto de tempo, aí tudo bem, aí pode ser tirada a água e tal, mas eu não acho que seja viável você tirar a água do seu organismo por muito tempo, né? Você se privar de água por muito tempo. Então, geralmente, quando eu faço jejum, eu faço esse jejum normal, onde eu tiro os alimentos, mas eu continuo bebendo água. Eu nunca fiz um jejum que eu tirasse a água, gente. Eu não me lembro de um jejum que eu tenha feito que eu tirei até a água. Lá em Lucas 4:2, a Bíblia diz: nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Não há menção de que Cristo não bebeu. Em Esdras 10:6, a Bíblia é clara ao mencionar que não houve ingestão de água por conta da abstinência.
E então Esdras se retirou de onde estava, diante da casa de Deus, e foi para a câmara de Joanã, filho de Eliasibe. Ao entrar ali, não comeu pão nem bebeu água, porque pranteava por causa da infidelidade dos que tinha voltado do exílio. Então, nós entendemos que a Bíblia não detalha essa especificidade. É porque houve ingestão de água, portanto, o jejum normal é a abstinência alimentar, contudo, sem privação da água, diferente do jejum total, que foi o que eu já falei aqui para vocês. Nós temos também o jejum parcial. O que é o jejum parcial? É você se abster de certos alimentos, né? Às vezes você fala, não vou comer doce, não vou fazer ingestão de açúcar, não vou me alimentar de carne durante certo período, né? Vou tirar o arroz, vou tirar o feijão. Esse se chama o jejum parcial. É aquele que o jejuador se propõe a privação de certos tipos de alimento. O exemplo mais claro dessa abstinência é o de Daniel. Lá em Daniel 10, no verso 2 e 3, diz assim: naqueles dias eu, Daniel, fiquei de luto por 3 semanas. Não comi nada que fosse saboroso, não provei carne nem vinho e não me ungi com óleo algum, até que passaram as 3 semanas. Ou seja, o propósito de Daniel com o jejum era espiritual. Um homem que vivia uma vida de disciplina, logo no primeiro capítulo decide não se contaminar com as iguarias do rei. Sua escolha era baseada em valores espirituais. No capítulo 10, mencionado acima, o profeta faz uma escolha de abster-se e no fim desse período, um anjo de Deus falou com Daniel. Lá no verso 12 do capítulo 10, diz assim: dispôs o coração a compreender e a se humilhar na presença do seu Deus. Então, olha isso, né? Uma aprovação de seu ato, uma aprovação o jejum de Daniel recebeu. Porque o jejum, ele é algo que nos aproxima de Deus. Ele é algo que vai nos aproximar espiritualmente. Então, a gente precisa, sim, ter essa prática de jejuar, ter essa prática de fazer jejum. E aí, a gente vê um exemplo muito claro, né, do jejum parcial, é esse exemplo de Daniel que nós lemos. Desde que Daniel chega na Babilônia, ele faz esse voto de não comer do banquete do rei, onde eles ficaram ali só se alimentando de legumes e bebendo água. Então, tipo assim, tem esse tipo de jejum, sim. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de ficar horas sem se alimentar, só tomando água, você pode optar por esse jejum parcial. Você pode tirar algo que você goste muito, o doce, o refrigerante, o arroz, né? Alguns alimentos assim que te deixam mais, que te dá mais vontade de comer e tal. Então, você pode tirar sim. E apresentar ao Senhor como um jejum. Então, se almejamos a cultura do jejum, devemos ter regularidade, também podemos aderir ao que o pastor Luciano Subirá chama de vida jejuada. Outro exemplo é o de João Batista, que além das restrições do nazireado, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. A decisão de João foi abster-se de alimentos, vivendo uma vida jejuada. Uma vida de abstenção alimentar parcial, com benefícios para o corpo e o espírito. O jejum parcial é a melhor forma de iniciar os jejuns. Pode servir como preparação para votos prolongados. Então, se você quer saber a diferença, né, entre jejum, voto e propósito, você vai lá assistir o vídeo que eu deixei aqui, o link para vocês. E assim, aí você vai saber a diferença. Se você nunca jejuou, você pode começar jejuando pelo jejum parcial, que é algo assim, muito... Você vai sentir a diferença, sabe? É algo bem legal, que te aproxima muito do Senhor, sabe? E o último tipo de jejum é o jejum sobrenatural.
Existem relatos bíblicos de jejuns que aconteceram de forma sobrenatural. Moisés ele ficou 40 dias sem comer e nem beber. E Moisés esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, não comeu pão nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras da aliança, as 10 palavras, Êxodo 34, 28. Então, a gente vê que para o corpo humano é impossível a gente ficar tanto tempo sem comer e sem beber água, né? Ou seja, via de regra, os jejuns com abstinência total duram em média 3 dias no máximo, como nos casos de Jonas, Esther, Paulo em sua conversão. Com Moisés foi diferente, ele esteve imerso na glória divina por 40 dias. É um evento sobrenatural, né? Ao qual, assim, foi Deus quem sustentou ele mesmo, porque não tem lógica uma pessoa passar 40 dias e 40 noites sem comer, sem beber. Então, assim, foi algo que ele foi alimentado e sustentado pela graça de Deus. Ele estava sem comer, sim, mas Deus estava suprindo as necessidades que o corpo de Moisés precisava. Jesus, embora tenha jejuado ao mesmo tempo, nada comeu e teve fome. Lucas 4:2. Luciano Subirá traz em seu livro A Cultura do Jejum o seguinte argumento apresentado na Bíblia de Estudo Pentecostal, onde diz assim: pode indicar que Cristo absteve-se de alimento, mas não de água. Abster-se de água por 40 dias requer um milagre, uma vez que Cristo teve que enfrentar a tentação. Como representante do homem, ele não poderia empregar nenhum outro meio para vencê-la, além do de um homem cheio do Espírito Santo. Jesus jejuou os 40 dias como homem, né? Então ele teve fome. Elias também viveu uma experiência sobrenatural do jejum. Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto da sua cabeça um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. 1 Reis 19, 5-8. Então, assim, Elias comeu, né, e fez essa viagem aí de 40 dias e 40 noites. Então, olha para vocês ver o sustento de Deus, né? Então, com a força daquela comida, Elias conseguiu andar por 40 dias. Ele foi sobrenaturalmente alimentado. Pastor Luciano Subirá também cita o irmão Yun, que fez um jejum de 74 dias, sem comer e nem beber água, enquanto era prisioneiro na China. Não existe outra explicação senão uma intervenção sobrenatural. Só Deus é capaz de alterar o curso natural do corpo humano para passar por esse processo e que ao fim dele sobrevive. Então, olha para vocês ver como é tremendo esse jejum sobrenatural, né? É algo assim que talvez Deus requer de algumas pessoas, né? Que vai chegar, vai falar para a pessoa fazer, vai direcionar essa pessoa. Eu me lembro que eu tive uma pastora de uma igreja que a gente frequentou lá em Quirinópolis, onde eu morava, e ela conta um propósito que ela fez com o Senhor. Tipo assim, ela entrou no quarto e ela falou: eu só saio daqui quando eu terminar de ler a Bíblia toda. E ela leu, gente, a Bíblia toda em 5 dias. Em 5 dias, e ela ficou sem se alimentar e sem beber água durante esses 5 dias. Ela disse que foi algo assim tão tremendo, tão surreal, que ela, tipo assim, ela viveu aqueles 5 dias somente nesse intuito, somente nesse propósito. Então, assim, eu achei, nossa, cara, como foi tremendo, eu até me arrepio só de falar, porque foi algo que o Senhor induziu ela a fazer, que o Senhor direcionou ela a fazer aquele propósito, porque Deus requeria um tempo
com ela ali. Então, assim, na nossa caminhada, o Senhor vai requerer de nós alguns propósitos, alguns jejuns, a gente vai sendo direcionado, tá? E, assim, tive um pastor também que eu fiz parte, né, da igreja dele, que ele era pastor na época, lá na nossa cidade. E ele fez 12 dias, ele ficou 12 dias comendo somente pão e bebendo somente água. Gente, eu fiz um dia, falei assim, não, vou fazer um dia para acompanhar. Ai, gente, o começo do dia é bom demais, mas chega no final do dia, você tá tão fraco, tão assim, sabe? E o pão era puro, era pão seco, você não punha nada, era só água. Pão e água, pão e água. Então, assim, é algo que eu já vi, né, nessa caminhada aí já 11, 12 anos vai fazer que eu tô na igreja, eu já vi alguns propósitos assim, já vi alguns pastores fazer esses tipos de jejum. Não sei se eu faria, né, ficar aí, tipo, acho que o máximo que eu consegui ficar foi 24 horas. Sem comer. Mas aí eu bebia água. Porque eu não consegui tirar a água, gente. Mas enfim, não sei se um dia eu faço um jejum desse. Mas se for o direcionamento do Senhor, eu não teria problema algum de fazer algo que Ele me revelasse, falasse em sonho, eu faria sim. Se eu fosse totalmente direcionada. Mas, por enquanto, os jejuns que eu faço, Paula Jordana, é o jejum normal e o jejum parcial. Esses dois tipos de jejum eu já fiz, tá? Eu já fiquei sem me alimentar de carne, já tirei o refrigerante. Hoje não tem como mais eu tirar o refrigerante, porque eu não tomo refrigerante já vai fazer 5 anos. Então, eu não sinto falta mais de refrigerante. Eu tiro o energético, se bem que eu também nem tô tomando, não sinto mais falta de energético. Quando tem uma oportunidade de eu pegar e tomar, às vezes eu tomo. Mas, caso contrário, eu não tomo não, sabe? Mudei muito a minha alimentação depois que eu casei, sabe? Leite com Toddy, gente, eu tomava leite com Toddy todos os dias. Todos os dias. Agora eu não me lembro a última vez que eu tomei. Às vezes eu tomo. Às vezes. Lá uma vez ou outra eu tomo. Então é isso, gente. Depois, se vocês quiserem, eu posso apresentar um jejum. A gente pode entrar em um propósito de jejum, né? Eu e mais alguns inscritos aí que se interessarem, nós podemos entrar nesse propósito de jejum e intercessão, né, pelos inscritos do canal, por cada um aqui, a gente se aproximar mais do Senhor. Enfim, é isso, foi esse o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que a nossa família venha crescer ainda mais. Beijo grande e até o próximo, tchau!